Léo vai à mansão e leva flores para Jerusa. Jerusa está sozinha na mansão e os dois se beijam com muita paixão. Daniela diz a Memo que a culpa foi dela e que acabou falando demais diante da psicóloga. Memo pede que ela não se culpe. Daniela diz que falou que gostaria de ter criado a Isabela com ele, e isso é verdade, e também falou para deixar ele bem com a Ana Maria. Memo diz que nenhum dos dois podem evitar o que sentem. Ele diz que dói muito o que vai dizer, mas é melhor esquecerem do que aconteceu entre eles. Daniela diz que adoraria esquecer, de não sentir tudo aquilo, mas se sente afogado por aquele amor. Memo diz que também sente o mesmo e não sabe como controlar o que sente por ela. Ele diz que aquele amor o queima por dentro. Daniela diz que pela filha deles irão ter que fazer o esforço de matar esse amor. Ela conta que o Fausto propôs ir de viagem com ela e a Isabela e que ela irá aceitar. Memo diz que então isso seria como uma viagem em família e Daniela responde que sim. Ela conta que dará a última oportunidade para salvar seu casamento e seu dever é solucionar as coisas com o Fausto, pela mesma razão que ele se casou com a Úrsula. Daniela diz que eles têm uma filha que precisa deles e necessita do calor de um lar. Memo pergunta se poderia se despedir de sua filha antes de ir, se poderia passar um tempo com ela e levá-la para passear em seu caminhão. Daniela diz que é claro que sim. Ambos se despedem. Amparo diz a Humberto que o Macário está saindo com outra mulher. Humberto diz que agora aquele homem já não vive com ela e deve permitir que ele faça o que quiser. Amparo diz que não é fácil, que aquilo a pegou de surpresa e não esperava isso. Humberto pergunta por que isso a afeta. Amparo diz que o Macário pode ser o que quiser, mas o que a dói é aceitar que ela fracassou em seu casamento. Humberto pede que a filha não fale isso e a consola. Daniela retorna à mansão e Léo fica escondido. Dani diz a Jerusa que precisa desabafar com ela e conta como foi na psicóloga. Memo diz a Úrsula que a psicóloga disse que não era a hora da Isabela saber que ele é o pai dela. Úrsula acredita que Fausto tenha manipulado a psicóloga para que a Isabela não soubesse a verdade. Ela diz ao marido que a Isabela está mais do que pronta para saber a verdade e questiona se a psicóloga não quer que ela saiba pelo que teve entre ele e aquela largatixa. Daniela diz a Jerusa que a Ana Maria percebeu que ela está perdidamente apaixonada pelo Memo e tudo se complicou. Úrsula garante a Memo que vai ajudá-lo a arrancar a Daniela de seu coração. Léo diz a Jerusa que ouviu a Daniela dizendo para ela que seu coração acelera toda vez que vê seu irmão. Ele diz que os dois se amam perdidamente. Humberto diz a Macário que ele não contou para ele que já estava saindo com outra mulher. Ele quer saber de quem se trata. Macário se sente o gostosão, pensando que Amparo está com ciúmes dele. Ele diz a Humberto que só quer ter uma companhia e por isso está saindo com outra. Na mansão, Fausto pergunta se Heron está pronto para falar com Daniela. Heron pede que ele reconsidere e é melhor não abrir a porta do inferno. Fausto diz que não pode matar o maldito caminhoneiro, porque a Úrsula comprou seu seguro de vida. E então a única forma é fazer a Daniela odiá-lo. Heron descobre que Karen viajou para a Europa. Fausto debocha dele e diz: "Você viu o quanto é importante para ela? Sequer se despediu de você." Gleice começa a roubar o restaurante de Amparo. Eugênio mostra para Gabi e Amparo a revista onde noticia as delícias que Amparo faz. As duas ficam muito felizes. Heron diz a Fausto que já emprestou muito dinheiro para o Macário e ele segue se endividando. Fausto fica satisfeito e diz que com o tempo o Macário vai dever até sua alma para ele. Gabi diz à mãe que ela e seu tio Léo estão fazendo sucesso nas redes sociais e que devem celebrar. Ela diz que a Amparo e Eugênio poderiam comemorar juntos saindo. Amparo fica sem graça e Eugênio todo sorridente. Fausto inicia seu plano contra Memo. Ele diz a Daniela que pediu para o Heron investigar o passado do Memo e ele está ali para mostrar o que descobriu. Gabi diz a Amparo e Eugênio que os dois são responsáveis pelo sucesso da revista e devem comemorar juntos. Eugênio diz que lhe parece uma boa ideia e chama Amparo para jantar em um restaurante. Gabi estimula que a mãe aceite sair com o senhor. Gleice diz a Macário que parece que a lata de lixo vale mais que ele para a família Santos. Ela revela ao pai que a adorada filhinha dele,
A Gabi está estimulando que a Amparo saia com o riquinho. Daniela diz a Fausto que não se interessa em saber o que ele descobriu, pois sabe bem quem é o Guilherme. Fausto diz que ela perdeu a razão a partir do momento que se apaixonou por ele. Fausto diz a Daniela que o Heron também investigou a Olívia Lugo, a verdadeira mãe da Isabela. Ele revela que a Olívia era uma ex-presidiária e que o Memo abandonou ela na prisão com câncer e fez ela acreditar que sua filha havia nascido morta. Daniela fica chocada e Fausto apresenta falsas provas para ela. Amparo aceita sair para jantar com Eugênio. Eugênio fica animado e diz que passa por ela à noite. Já a sós, Gabi diz à mãe que quer vê-la feliz e que ela deve aproveitar com o Sr. Eugênio. Macário ouve tudo e Gleice diz que a filhinha adorada dele está contra ele. Fausto diz a Daniela que a Olívia não deu a Isabela em adoção e aquela mulher morreu acreditando que a Isabela havia morrido no parto. Daniela diz que a Olívia mandou uma carta para o Memo e leu. Fausto diz que aquela carta é falsa e que qualquer um poderia ter escrito. Heron diz a Daniela que o mais provável é que o Guilherme tenha dado a Isabela em adoção após a morte da Olívia na cadeia. Daniela está incrédula, mas Fausto e Heron a manipulam com as provas falsas. Úrsula tem uma nova alucinação com César e fica em pânico. Memo começa a estranhar o comportamento de Úrsula. Daniela diz a Fausto que aquilo deve ter uma explicação. Fausto diz que tudo está claro e não é a primeira vez que descobrem as mentiras daquele infeliz. Ele diz que o caminhoneiro quer mesmo é o dinheiro deles e que planejou tudo. Daniela diz que se nega a acreditar, mas Fausto diz que ela está igual a uma adolescente estúpida, que não quer acreditar nos fatos. Ele diz que não quer que sua filha descubra que seu verdadeiro pai a arrancou dos braços de sua mãe e fez toda aquela maldade. Fausto instrui que Daniela vá ao presídio e fale com uma das companheiras de cela de Olívia. Já à noite, Daniela vê as provas contra Memo e, chorando, agora acredita que ele possa estar envolvido nisso. Memo liga para ela e diz que ligou só para dizer que ela é uma mãe incrível, por tudo que faz pela Isabela e por estar do lado dele. Com o coração partido, Daniela é fria com ele e diz que precisa desligar. João presenteia Gabi com um tablet para ajudá-la nos estudos. Gleice fica morrendo de raiva. Lupe se chateia ao saber que a mãe sairá para jantar com Eugênio. Amparo revela à filha que o pai dela já está com outra mulher. Lupe fica arrasada. Gabi chega ali e fica indignada, pois o pai ainda tem a cara de pau de reclamar do Sr. Eugênio, sendo que eles são só amigos. Lupe vai atrás de Macário e o enfrenta por estar saindo com outra mulher. Muito obrigado por ter acompanhado o resumo da novela Meu Caminho é Te Amar. Se você gostou do conteúdo, deixe sua inscrição, o seu comentário, o seu like e também ative todas as notificações para receber assim que eu postar um vídeo novo aqui no YouTube.